Olá, tudo bem? Matemática, professor Walter. Aqui nesse segundo vídeo sobre a decomposição de radicais, você vai ter que usar a técnica da tabuada. Vou pegar aqui raiz quadrada do 20, raiz quadrada do 32, raiz quadrada do 12 e assim por diante. Vou fazer esses três exemplos aqui. Professor, como que eu vou fazer esse processo direto? Então, primeiro, raiz quadrada de 20. Qual que é a técnica que você vai utilizar aqui? Você vai pegar dois números, dos quais eles multiplicam e dê o resultado 20. Veja, eu vou pegar aqui. Quais são as possibilidades? Eu tenho 2 vezes 10, ó. 2 vezes 10, 20. Tem mais? Tem. Que mais? Tem 4 vezes 5. 4 vezes 5. 1 vezes 20. Só que o 1 não precisa, porque sempre você vai voltar na mesma multiplicação. Mas interessante aqui que eu já tenho a resposta ali. Certo? Achei os dois números. Agora, a pergunta é: desses dois números que estão multiplicando aqui, a pergunta é: qual deles tem a raiz quadrada? Porque para facilitar você pode fazer isso aqui, ó. Corta aqui, coloca aqui, pronto. Coloquei dentro do radical. Qual deles tem a raiz quadrada? Então a raiz quadrada do 4 é 2. Quando você fala raiz quadrada do 4 é 2, o resultado ele já não pode ficar dentro do radical, então ele vem aqui fora. 2, volta o radical 5. 2 raiz de 5. Certo? No primeiro processo, ensinei ele pela decomposição, pela fatoração de fatores primos. Aqui nós vamos pela multiplicação. O método aí é que você vai resolver os exercícios, não importa, desde que você tenha um entendimento. Raiz 32. Quais os números que multiplicam, dois números que multiplicam o que dê 32? Então pode ser 8 vezes 4. O que mais? 2 vezes 16. Observe que aqui, vou colocar dentro do radical. Agora a pergunta é, eu tenho dois números que estão multiplicados, os dois têm raiz. Olha, 8 vezes 4, 32. Raiz quadrada do 4, 2. O outro exemplo, 2 vezes 16. O 16 também tem raiz quadrada. O que fazer nesse caso? Vou ocupar o maior. Raiz quadrada do 16, 4. Então o 4 vem aqui fora. Pronto. Já encontrei a resposta. E no outro exemplo, que é a raiz quadrada do 12, eu vou usar o mesmo procedimento. Raiz quadrada do 12. Certo? Raiz quadrada do 12. Aí nessa raiz quadrada do 12, eu vou fazer a mesma pergunta. Qual o número multiplicado entre si, né? Dois números que dê 12. Então eu tenho 2 vezes 6, eu coloco aqui o radical. 4 vezes 3. 4 vezes 3. Aí a pergunta, eu não posso esquecer. Observe que para fazer isso aqui eu tenho que ter noção, tenho que saber o que é uma raiz quadrada. O 2 não tem raiz quadrada, nem o 6. Mas o 4 tem, então já tem a resposta. 2 raiz de 3. E agora, depois que você fez esse processo com entendimento,
ele, na minha opinião, seria o processo assim mais fácil para você estar resolvendo as questões. Mas não quer dizer que você vai ter que aplicar esse processo para resolver a decomposição de radicais. Não tem problema. Agora aqui, interessante que todos eles têm como você fazer a prova real. Olha aqui, vamos à prova real. 2 raiz de 5. Como que eu tiro a prova real? 2 elevado a 2, porque é o índice da raiz. Ó. 2 elevado a 2, 4. 4 vezes 5, 20. Outro. 4 elevado ao quadrado, 16. 16 vezes 2, 32. 2 elevado a 2, 4. 4 vezes 3, 12. Valeu? Espero ter ajudado. Vamos aí ao próximo vídeo.